Ao visitar o centro de Dourados, é impossível não notar a presença marcante da Catedral Imaculada Conceição, um dos principais símbolos da cidade. Embora não seja oficialmente tombada por órgãos de preservação, a igreja é amplamente reconhecida pela população como um patrimônio afetivo devido à sua importância histórica, religiosa e cultural. A primeira capela, construída de forma simples e rústica, começou a ser erguida em 1925, período em que a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição já se encontrava na cidade, sendo guardada na residência do Major Capilé. Os sinos funcionavam externamente e a antiga estrutura de madeira permaneceu em funcionamento até sua demolição em 1960. Em 1944, iniciou-se a construção da atual Catedral de Alvenaria, que se tornou um importante marco urbano. A igreja está localizada na Praça Antônio João, espaço que foi planejado para concentrar as atividades e movimentações da cidade, consolidando-se como o centro urbano de Dourados. Antes de receber sua atual denominação, o local era conhecido como Praça do Boi, pois servia de ponto de encontro para comerciantes que realizavam negociações de gado nos estabelecimentos próximos. A configuração urbana do centro também passou por importantes transformações nas décadas de 1970 e 1980, quando o arquiteto e urbanista Jaime Lerner contribuiu para a reformulação das vias, resultando nas largas ruas e avenidas que caracterizam o chamado quadrilátero central. A região também guarda memórias dos povos indígenas Kaiowá, Guarani e Terena, fundamentais para a formação histórica e cultural do município. Além da igreja, temos também o Monumento a Antônio João, que homenageia o militar Antônio João Ribeiro, figura associada à Guerra do Paraguai e considerado um herói nacional. Apesar de nunca ter estado em Dourados, sua história tornou-se profundamente ligada à identidade local, sendo tombado como patrimônio municipal em 2018 por meio da Lei nº 4.181. A obra possui 15 elos amarelos que simbolizam os 15 soldados que permaneceram ao lado de Antônio João durante um dos episódios mais marcantes da guerra. Conhecidos como os 15 de Dourados, eles resistiram ao cerco de uma força paraguaia composta por mais de 200 soldados. Gravemente ferido, Antônio João escreveu uma mensagem que se tornaria célebre na história brasileira. Sei que morro, mas o meu sangue de meus companheiros servirá de protesto solene contra a invasão do solo de minha pátria. O monumento preserva a memória desse episódio e reforça a importância da história militar para a construção da identidade regional. Ainda na praça, temos o monumento à Bíblia e aos 10 Mandamentos, que é uma importante referência religiosa e cultural de Dourados. Tombado pelo município em 2018, destaca-se por sua composição arquitetônica, formada por colunas que crescem gradativamente de altura, representando simbolicamente os 10 Mandamentos. Sua trajetória é marcada por transformações e debates. Em 2011, a estrutura foi removida para dar lugar à instalação da Casa do Papai Noel durante as festividades natalinas, fato que gerou discussões entre os moradores. Somente no final de 2017, o monumento foi reconstruído e reinaugurado no mesmo local, que atualmente representa não apenas um símbolo de fé, mas também um exemplo de relação entre patrimônio, memória e participação popular na preservação dos espaços urbanos. Continuando nosso roteiro, nossa próxima parada é o Monumento ao Colono, popularmente conhecido como Mão do Brás, um dos marcos mais conhecidos da paisagem urbana douradense e um importante símbolo da ocupação agrícola da região. A obra presta homenagem aos colonos que chegaram ao município por meio da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, projeto implementado pelo governo federal durante a Era Vargas, com o objetivo de promover a ocupação e o desenvolvimento econômico do então sul do antigo Mato Grosso. Construído na década de 1990, o monumento representa o esforço coletivo dos trabalhadores que contribuíram para a formação e expansão da cidade. Embora tenha recebido críticas relacionadas aos custos de sua implantação, consolidou-se como uma das principais referências visuais de Dourados e foi tombado como patrimônio municipal em 2018. Frequentemente associado à identidade douradense, o monumento reforça a importância da agricultura e da migração na construção do município. Ao observá-lo, é possível compreender como o processo de colonização e ocupação territorial continuam presentes na memória e na representação simbólica da cidade. Duas curiosidades sobre a Mão do Brás é que as bolas redondas posicionadas em frente ao monumento com os nomes das cidades e distritos estão posicionadas de acordo com a localização delas geograficamente, e Mão do Brás foi o nome popular que a população deu devido ao prefeito da época se chamar Antônio Brás Melo. Mas apesar disso, é importante reforçar que a escultura não foi feita para ele, e sim para homenagear os trabalhadores da época. O próximo monumento que vamos observar é o Monumento ao Ervateiro, que homenageia os trabalhadores responsáveis pela exploração da erva mate, atividade que impulsionou a economia regional durante décadas.
Criada pelo artista Mestre Cilso Aparecido e inaugurada em 2004, a obra representa o chamado Peão dos Orvais, figura que simboliza o trabalho realizado principalmente por paraguaios e indígenas guarani. Ao longo da sua história, o monumento ocupou 3 lugares diferentes na cidade. Em 2009, sua retirada do centro de Dourados provocou forte reação popular, sendo considerada por muitos um desrespeito à memória local. Durante esse período, a escultura permaneceu armazenada em depósitos da prefeitura e sofreu diversos danos antes de ser restaurada. Tombada em 2018, a obra também foi alvo de críticas estéticas por não representar fielmente a aparência dos trabalhadores dos Hervais. Ainda assim, tornou-se um importante símbolo da memória econômica da região, já que a produção de erva mate foi o primeiro grande motor econômico local, impulsionado pela Companhia Mate Laranjeira. Durante a pandemia de Covid-19, o monumento recebeu uma grande máscara facial, tornando-se também um símbolo das campanhas de conscientização sanitária. Uma curiosidade sobre a localização do ervateiro é que ele está localizado em frente à colônia paraguaia e não é por acaso. Ela simboliza a forte ligação histórica entre a atividade urbateira e a presença dos imigrantes paraguaios na formação da cidade. A colônia paraguaia desempenha um papel fundamental na preservação das tradições culturais, promovendo eventos, celebrações religiosas e manifestações da gastronomia típica, como a tradicional sopa paraguaia, reconhecida como patrimônio imaterial. Desde sua instalação definitiva em 2012, o monumento tornou-se um importante marco urbano e um símbolo da memória histórica e cultural de Dourados. Chegamos agora ao Parque Antenor Martins, mais conhecido popularmente como Parque do Lago. Trata-se de um dos espaços públicos mais importantes de Dourados, reunindo valores ambientais, sociais, culturais e históricos. Sua implantação integrou um plano urbanístico elaborado por Jaime Lerner, que previa a criação de grandes parques urbanos em áreas estratégicas da cidade. O projeto tinha como objetivo democratizar o acesso ao lazer, preservar áreas verdes e proteger importantes nascentes em um período em que Dourados possuía poucas opções de recreação pública. Ao longo dos anos, especialmente entre 2002 e 2003, o parque passou por processos de revitalização que ampliaram sua utilização pela população. Embora não seja oficialmente tombado, é amplamente reconhecido como patrimônio afetivo devido à intensa relação estabelecida entre o espaço e a comunidade local. Além de sua função recreativa, o parque preserva importantes referências ligadas à diversidade cultural do município. Entre elas, destacam-se as memórias associadas ao líder indígena Guarani Yandevá Marçal de Souza, símbolo da resistência dos povos originários, e a trajetória de Desidério Felipe de Oliveira, figura representativa da população negra regional e cuja história está relacionada ao quilombo da Picadinha. Dessa forma, o parque constitui um espaço de convivência que também contribui para a valorização das múltiplas identidades presentes em Dourados. Nossa visita continua na usina Filinto Miller, popularmente conhecida como Usina Velha, um dos mais relevantes marcos do processo de modernização urbana de Dourados. Construída entre os anos 1943 e 1946 durante o governo de Getúlio Vargas, a usina simboliza a transição de uma economia predominantemente rural para uma cidade dotada de infraestrutura capaz de sustentar seu crescimento. Responsável pela geração de energia elétrica, a estrutura contribuiu diretamente para o desenvolvimento do comércio, das residências e dos serviços urbanos. Embora tenha funcionado por um período relativamente curto, encerrando suas atividades na década de 1950 em razão do acelerado crescimento do município, seu impacto sobre a expansão urbana foi significativo. Relatos de moradores antigos revelam que a usina também se tornou um local de visitação e lazer, atraindo famílias que desejavam conhecer uma das obras tecnológicas mais modernas da época. Tombada em 1991, permanece como testemunho material de um momento decisivo na história douradense, quando a chegada da eletrificação representou novas possibilidades de desenvolvimento econômico e social. Ao longo do percurso, encontramos também o Monumento dos 500 anos do Brasil, um exemplo de patrimônio comemorativo criado para celebrar uma efeméride histórica. Inaugurado no ano 2000, o monumento integrou as ações realizadas em todo o país para marcar os 500 anos da chegada dos portugueses ao território brasileiro. Seu valor patrimonial está diretamente relacionado à preservação da memória dessa data, evidenciando como acontecimentos históricos podem ser materializados por meio de monumentos e marcos urbanos. Tombado pelo município em 2018, o bem convida os visitantes a refletirem sobre os processos históricos que contribuíram para a formação do Brasil e sobre a maneira como a sociedade escolhe preservar e representar determinados acontecimentos considerados relevantes para a sua memória coletiva. Uma curiosidade sobre a quantidade de monumentos tombados em 2018 é que a então prefeita da época, Délia Razuk, sancionou leis que tombaram importantes monumentos de Dourados.
Entre eles estão os monumentos a Antônio João, Monumento à Bíblia, Monumento ao Colono, Monumento ao Brasil 500 anos e o Monumento ao Ervateiro. A medida teve como objetivo preservar a história, a memória e a identidade do município, garantindo proteção legal a esses bens para as futuras gerações. Agora que você descobriu as histórias por trás desses monumentos, o convite é para vivê-las. Venha visitar os monumentos de Dourados e se conectar com a memória da nossa cidade.